Capítulo 21. O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo. No capítulo 7, aprendemos que o Espírito Santo é um membro da Trindade. Ele é um personagem de Espírito. Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 22. Não possui um corpo de carne e ossos. Sua influência pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua missão é prestar testemunho do Pai e do Filho, bem como de toda a verdade. Além disso, o Espírito Santo nos purifica ou santifica, a fim de preparar-nos para habitar na presença de Deus. O Espírito Santo purifica o coração de tal forma que nos faz perder o desejo de praticar o mal. Há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Neste capítulo, vamos aprender o que é o dom do Espírito Santo e como podemos receber esse grande dom de Deus. O dom do Espírito Santo. Pergunta: qual é a diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é o privilégio dado às pessoas que colocaram sua fé em Jesus Cristo e foram batizadas e confirmadas membros da Igreja de receber a orientação e inspiração contínuas do Espírito Santo. Joseph Smith disse que cremos no dom do Espírito Santo e que atualmente desfrutamos dele tão amplamente como no tempo dos primeiros apóstolos. Cremos nesse dom em toda a sua plenitude, seu poder, sua majestade e glória. Ver ensinamentos dos presidentes da Igreja. Joseph Smith, páginas 102 e 103. Uma pessoa pode ser guiada temporariamente pelo Espírito Santo sem receber o dom do Espírito Santo. Ver Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 23. Entretanto, essa orientação não será contínua, a menos que a pessoa seja batizada e receba a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Lemos em Atos, capítulo 10, que o centurião Cornélio recebeu inspiração do Espírito Santo para saber que o Evangelho de Jesus Cristo era verdadeiro. Cornélio, porém, não recebeu o dom do Espírito Santo até ser batizado. O profeta Joseph Smith ensinou que se Cornélio não tivesse recebido o batismo e o dom do Espírito Santo, este o teria deixado. Ver ensinamentos dos presidentes da Igreja, Joseph Smith, página 102. Hoje, as pessoas que não são membros da Igreja aprendem pelo poder do Espírito Santo que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ver Moroni, capítulo 10, versículos 4 e 5. Mas esse testemunho inicial os deixará, se não receberem o dom do Espírito Santo. Eles não terão a certeza contínua do testemunho, como pode ocorrer com aqueles que possuem o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo. Pergunta: o que precisamos fazer para ter a companhia constante do Espírito Santo? Depois que as pessoas são batizadas, elas são confirmadas como membros da Igreja e recebem o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. O Senhor disse: e os que tiverem fé confirmareis na minha Igreja, pela imposição das mãos, e conceder-lhes-ei o dom do Espírito Santo. Doutrina e Convênio, seção 33, versículo 15. Todo elder da Igreja que é digno, quando autorizado, pode conceder o dom do Espírito Santo a outra pessoa. No entanto, não há qualquer garantia de que a pessoa receberá a inspiração e orientação do Espírito Santo, apenas porque os elders lhe impuseram as mãos. Todos devem receber o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo somente será concedido a nós se formos fiéis e desejarmos a ajuda desse mensageiro celestial. Para sermos dignos de receber a ajuda do Espírito Santo, precisamos esforçar-nos para obedecer aos mandamentos de Deus e manter puros nossos pensamentos e nossas ações. Reconhecer a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo geralmente se comunica conosco silenciosamente. Sua influência é frequentemente descrita como uma voz mansa e delicada. Ver 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 12, Elamã, capítulo 5, versículo 30 e Doutrina e Convênio, seção 85, versículo 6. O presidente Boyd K. Packer explicou: o Espírito Santo fala com uma voz que sentimos mais do que ouvimos. Quando falamos de ouvir os sussurros do Espírito, em geral descrevemos a inspiração espiritual dizendo: senti que... Ele prossegue: a voz do Espírito fala mansamente, inspirando-nos em relação ao que devemos fazer ou dizer, ou pode advertir-nos ou alertar-nos. Conference Report, outubro de 1994, página 77. Ou Alia Ronan,
janeiro de 1995, página 65. Um dos maiores dons de Deus. Pergunta: que bênçãos podemos receber por meio do dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é um dos maiores dons que Deus nos concedeu. Por intermédio desse dom, podemos saber que Deus vive, que Jesus é o Cristo e que sua igreja foi restaurada na terra. Além disso, podemos ouvir os sussurros do Espírito Santo mostrando-nos o que devemos fazer. Vê 2 Néfi, capítulo 32, versículo 5. O Espírito Santo nos santifica e prepara para entrarmos na presença de Deus. Podemos também desfrutar dos dons do Espírito. Ver capítulo 22, os dons do Espírito. Esse grande dom do Pai Celestial também pode trazer paz ao coração e entendimento das coisas de Deus. Ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 12. Pergunta: por que o dom do Espírito Santo é uma das maiores dádivas que Deus pode nos conceder? Escrituras adicionais. O Espírito Santo habita com os fiéis. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17 e Doutrina e Convênios, seção 130, versículos 22 e 23. O dom do Espírito Santo foi concedido na Antiguidade. Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Como receber o Espírito Santo? Moroni, capítulo 8, versículos 25 e 26. O Espírito Santo testifica sobre a verdade. Moroni, capítulo 10, versículo 5. O Espírito Santo muda o coração. Mosias, capítulo 5, versículo 2. O Espírito Santo santifica. Alma, capítulo 5, versículo 54.